Fala pessoal, nesta videoaula eu vou fazer uma introdução a um assunto muito importante que vai fazer parte do tópico de colisões, que é impulso. Então eu vou falar sobre o conceito de impulso linear quando a gente aplica um corpo rígido. Vou falar também sobre um novo tipo de impulso, o impulso angular, que vai aparecer para a gente estudar movimento de corpos rígidos, né? A parte de rotações. E a gente vai falar também sobre o princípio do impulso, variação do momento linear, e o princípio do impulso angular, variação do momento angular, que diz respeito a como que os impulsos alteram o estado de movimento de um corpo rígido. Vamos supor que eu tenho um bloco aqui no plano XY, ok? E eu vou aplicar um impulso nesse bloco aqui. Digamos que o meu objetivo aqui nessa aplicação do impulso é movimentar esse bloco para a direita, ok? Eu quero movimentar esse bloco para a direita. Então, o que eu faço? Eu tenho a opção de aplicar uma força nesse bloco de maneira contínua para a direita, ok? Eu tenho essa opção aqui. Vou aplicar uma força aqui, de modo que ele vai adquirir uma aceleração, ok? Mas eu tenho outra opção também. Eu posso aplicar uma força nesse bloco em um intervalo bem curto de tempo, tá? De modo que eu posso, por exemplo, aplicar o impulso aqui nesta parte do objeto. Essa força vai ser aplicada em um intervalo bem curto, ok? Digamos que seja um peteleco, ok? Então, no caso do peteleco, a força aplicada nesse objeto aqui ela vai ocorrer apenas quando o meu dedo estiver em contato com o objeto. De modo que a força que é aplicada vai ser dada apenas num intervalo bem pequenininho, ok? Então essa é a ideia do impulso. O impulso não é uma aplicação de uma força de maneira contínua ao longo do tempo. Não, o impulso a gente utiliza, é uma ideia, um conceito que é utilizado de maneira mais prática quando nós temos esse tipo de força. São forças que apenas alteram o estado do movimento, né? O bloco, ele inicialmente está em repouso. Ao aplicar esse impulso, né, essa força aí, nessa fração de segundo aí que eu estou aplicando a força, o objeto vai adquirir uma nova velocidade. Então eu tenho aqui, eu vou representar o impulso. O impulso vai ser aqui no caso, vai ser um impulso linear, ok? Então eu vou representar o impulso pela letra I, cursiva. O objeto inicialmente ele possui velocidade zero, ok? Então eu vou colocar a velocidade inicial dele é igual a zero. Após essa aplicação desse impulso aqui, ele adquiriu uma nova velocidade. Então, após o impulso, ele ficou com uma velocidade Vf igual a, digamos, 3 metros por segundo. Ok? Então, veja, houve a aplicação do impulso, né? Dei um peteleco nesse objeto aí, né? O estado de movimento desse objeto antes da aplicação era o estado de repouso, então ele estava parado. E após a aplicação do impulso, ele adquiriu uma velocidade de 3 metros por segundo. Então notem que aqui eu não falei nada sobre aceleração, né? O objeto, eu não consigo observar aqui o objeto com uma aceleração.
É claro que quando o objeto modificou a sua velocidade, e se por um acaso eu sei o tempo que levou para mudar essa velocidade aqui, vamos supor que o tempo de contato entre o meu dedo e o bloco para aplicar esse impulso aí seja de 1/100, ok? Então esse aqui é o ΔT de contato. Eu tenho condições de calcular a aceleração média desse bloco, ok? A aceleração média fica simplesmente Vf menos Vi sobre ΔT. E isso vai dar 300 metros por segundo ao quadrado. Então, a ideia de utilizar o impulso é que eu posso ter uma aplicação de uma força em um breve intervalo de tempo e apenas modificar o estado dinâmico dele. Tá? Eu não estou interessado especificamente o que ocorre durante o contato com o meu dedo e esse bloco. Não estou interessado. Posso obter informações como a aceleração média durante esse contato, mas o objetivo final é saber os valores dos impulsos quando eu tenho uma mudança na velocidade. Ou o contrário, né? Eu tenho o valor do impulso, tenho a condição inicial e eu quero saber qual que é a velocidade final do objeto. Então, a gente não vai trabalhar aqui, no caso, com a aceleração. As nossas grandezas físicas de interesse vão ser, aqui para o impulso, vão ser duas. Vão ser, primeiramente, o impulso, que eu vou representar pelo I maiúsculo cursivo. Eu vou ser mais específico aqui. Aqui é o impulso linear. A outra grandeza que eu quero que é de interesse é o momento linear. Então, tendo essas duas informações, o momento linear, só para lembrar, né? A definição é massa vezes a velocidade. Isso para um ponto material. Então, o princípio do impulso linear, variação do momento linear, é enunciado da seguinte maneira. O momento linear inicial de um objeto mais a aplicação de um impulso vai fazer com que esse objeto adquira um novo momento linear. Então, é novamente uma relação causa-efeito. Né? Esse princípio do princípio do impulso linear, ele é muito ligado, está relacionado diretamente com a segunda lei de Newton. Né? Então, a analogia é justamente essa. Você tem um objeto com um estado de movimento, eu aplico um impulso e ele vai modificar o estado de movimento dele. Na segunda lei de Newton, eu tenho aqui, né, vamos rever aqui a segunda lei de Newton, né, eu tenho a força resultante de um lado e dPdt de outro. A variação do momento linear do outro lado. Então, se o objeto teve uma modificação do seu momento linear, significa necessariamente que houve uma força resultante aplicada. Então, é muito importante vocês verem essa relação, tá? Essa analogia entre essas duas expressões. E a gente vai ver isso mais especificamente agora no caso do princípio do impulso linear aplicado para um corpo rígido. Ok? Então, para um corpo rígido, agora sendo um pouco mais específico,
Então eu tenho o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Vou reescrever essa aceleração do centro de massa em termos da velocidade. Então eu tenho aqui massa vezes dv g dt. Eu vou colocar o m, que é constante, dentro da derivada, então vai ficar ddt de mvg este produto dentro do parênteses aqui, mvg, é o momento linear do meu corpo rígido. Então, vou substituir ele aqui e eu tenho finalmente que a somatória das forças aplicadas no corpo rígido é igual a dpg dt, onde pg é o momento linear do objeto. Bom, tendo essa expressão, eu vou fazer o seguinte, eu vou extrair aqui a expressão para o impulso escrito em termos da força. Ok? Então, eu vou passar esse dt aqui para o outro lado da equação e a gente vai ter o seguinte, ó, somatório das forças vezes dt vai ser igual a dpg. Então, eu vou aplicar a força em um intervalo curtinho de tempo, ok? Vou fazer, então, aqui uma integração. Integrando esta expressão entre dois instantes de tempo, ti e tf, indicando o início da aplicação da força e o final da aplicação da força, eu tenho o seguinte, tem integral de ti até tf das forças aplicadas dt. Isso é igual a integral na configuração inicial, né? Ou seja, justamente o momento linear que ele tinha no início da aplicação do impulso ou da aplicação da força e o estado do movimento no final da aplicação da força. Quando parou de aplicar a força, ele adquiriu um novo momento linear, né? Integrando aqui em dpg. Quando eu faço essa integração, eu tenho simplesmente, né, de acordo com o teorema fundamental do cálculo, eu tenho pg final menos pg inicial. Ou seja, aqui eu tenho a variação do momento linear do objeto, né? Neste lado aqui. Aqui eu tenho a ação da força no objeto neste intervalo aqui, entre ti e tf. Este aqui, né, conceitualmente falando, como eu acabei de falar para vocês, esta parte aqui vai ser o impulso. Impulso de que tipo? Impulso linear, né? Vou representar aqui, né, pelo impulso, né? Aqui eu posso colocar o não somatório, aqui é o impulso resultante, ok? Posso colocar aqui resultante aqui. Resultante, impulso resultante. Tá? Então o impulso é um vetor, é uma grandeza vetorial. Ele está relacionado com a força a partir desta integral aqui, né? Então, a integral da força com o tempo vai me dar o impulso. A unidade do impulso é a mesma unidade do momento linear, né? Então, aqui seria, no caso, o impulso linear. Vamos colocar aqui para ficar bem completo. Impulso linear
que esse é o tipo de impulso que modifica o momento linear. Ok? Então, a unidade vai ser a mesma do momento linear, que no SI é quilograma metro por segundo. Mas um corpo rígido, né, além de ter momento linear, ele possui momento angular, né? E como que a gente relaciona, então, se caso eu aplique um impulso e o objeto comece, por exemplo, a rotacionar? Como que eu faço essa quantificação, né? Como é que eu descubro o estado dinâmico de objeto após a aplicação de impulso que faça com que ele rotacione? Então, a gente vai utilizar a nossa segunda lei de Newton, a partir da segunda lei de Newton, escrita em termos do torque. Então, aqui eu tenho o somatório dos torques. Ele é justamente a derivada do momento angular em respeito ao tempo. Esta é a expressão que vale sempre, né? Então, vou fazer o mesmo processo, né? Vou passar o dt para o outro lado e vou integrar dos dois lados. A gente vai obter a seguinte expressão. Integral de TI até TF do torque. Vou colocar resultante aqui, tá? Torque resultante, dt. Isso vai ser igual a momento angular final menos momento angular inicial, tá? É a mesma equação diferencial, ok? Aqui eu tenho, em vez de força, eu tenho torque, e em vez de momento linear, eu tenho momento angular. Então, essa variação do momento angular, ela é, né, o conceito de impulso angular. Então, o que eu vou escrever aqui? Meu impulso índice angular. Aqui. Como que esse impulso angular está relacionado com o impulso linear? Né? Então, a gente tem que lembrar da relação entre torque e força. Né? Se eu escrevo o torque de uma força é igual a R vetor F, como a força é o análogo do impulso linear, né? O torque é o análogo do impulso angular. Então, esse impulso angular aqui, para um impulso aplicado, eu tenho a seguinte relação, né? Eu tenho que o impulso angular é igual a R produto vetorial com impulso linear. Então, para cada impulso linear que eu tiver, eu vou ter um impulso angular e ele é calculado a partir desse produto vetorial aqui. Bom, tudo isso é muito abstrato e acho que seria bom a gente mostrar essas ideias aqui, né, utilizando um exemplo. Então, eu vou colocar aqui um objeto que geralmente a gente utiliza, né, uma barra, e eu vou aplicar impulsos nessa barra de diferentes maneiras. E a gente vai ver o que acontece com o movimento dela, ok? Então, eu vou pegar aqui uma barra, então um exemplo. Então, suponha que eu tenho uma barra aqui no plano XY. Tá? Este plano XY aqui, imagine que ele está orientado em cima de uma mesa. Tá? Ou seja, a força da gravidade está agindo na direção entrando na mesa. Ok? Então, esse objeto aí está inicialmente parado, está posicionado em cima da mesa. E eu vou fazer duas aplicações de impulso. Então, primeiro eu vou aplicar um impulso aqui, ó, bem no centro do objeto. Este é um impulso. E depois eu vou aplicar o mesmo impulso na extremidade inferior do objeto. Então, primeiro eu vou fazer este exemplo aqui.
Então, para este caso, quando o impulso está aplicado bem no centro de massa, que eu vou indicar o centro de massa aqui desse objeto, por G. O objeto está inicialmente parado e eu aplico o impulso, ok? De modo que ele vai adquirir uma velocidade, né, Vg final, ele vai adquirir uma velocidade igual a 5 metros por segundo, ok? O objeto aí possui uma massa de meio quilo e eu quero calcular o impulso aplicado. Então, quanto que vale o impulso aí nesse caso? Então, aqui é justamente, né, eu tenho uma força aí sendo aplicada em um breve intervalo de tempo, com o objetivo de modificar o momento linear desse objeto aqui. Então, a gente vai utilizar o princípio do impulso linear. Então, como que fica, né, quando eu aplico o princípio do impulso linear? Eu tenho apenas um impulso aplicado. Então, o impulso linear vai ser igual à variação do momento linear, PGF menos PGI. Quanto que vale o momento linear do objeto no final do movimento? Então, o objeto ele vai adquirir, ele tem uma massa, né, massa de meio quilo, vezes a velocidade final do objeto, que é de 5 metros por segundo, menos a massa do objeto novamente, vezes, né, o estado de movimento dele anterior à aplicação do impulso é zero. Então, eu tenho aqui zero. Eu tenho o resultado para um impulso linear igual a 2,5. 2,5 quilogramas metros por segundo. Então, se eu aplico esse impulso linear aqui, bem no meio, aqui, bem incidindo com o centro de massa do objeto, ele vai rotacionar? Então, pensando baseado na experiência de vocês, esse objeto não vai rotacionar, né? Se eu acertar bem aqui no centro desse objeto, ele não vai rotacionar, mas será que ele não vai rotacionar mesmo, né? A gente precisa utilizar a outra forma do impulso, né? O impulso angular, para a gente ter certeza do que a gente está falando. Então, vamos aplicar aqui o princípio do impulso angular para ver se ele adquire uma velocidade de rotação. Então, eu tenho aqui que o impulso angular é igual. Então, eu tenho aqui o momento angular após a aplicação do impulso angular menos o momento angular antes da aplicação do impulso. Quanto que vale LF? Então, LF, eu tenho toda aquela expressão, né? O momento angular vai ser RG vetor PGF mais IG ômega F. Ok? Menos momento angular antes da aplicação do impulso angular. Então, ele não tem velocidade, ele não tem PG, né? PG é zero, então esse primeiro aqui termo é zero, menos e ômega inicial. O objeto também não está rotacionando inicialmente, então ele vai ser zero aqui também, tá? Isso é igual a o impulso angular vai ser dado por R, que é a posição do ponto de aplicação do impulso linear,
produto vetorial com impulso linear, que eu já tenho o valor também. Bom, agora vamos analisar essa expressão aqui, né? Então, a gente precisa, primeiramente, estabelecer uma origem do sistema de coordenadas. Então, vocês podem notar aqui, né, que se eu escolher como origem do sistema de coordenadas o próprio centro de massa, este termo aqui, este RG aqui vai dar zero. E aí eu simplifico a minha expressão para o momento angular, né? Aqui também, né? O ponto de aplicação do impulso linear, ele é bem o ponto aqui da localização do centro de massa. Aqui, na verdade, é RG, né? Neste caso, é RG. Então, como o centro de massa ele está localizado na origem do sistema de coordenadas, este termo aqui do impulso angular também vai ser zero. Então, tomando como origem o centro de massa, eu tenho que RG é zero, produto vetorial com MVGF. Qual que é a direção da... É uma coisa que eu nem mencionei aqui, né? Qual que é a direção do VGF? Então, é sempre na horizontal, né? Então, vamos completar aqui, né? Aqui é na direção I, né? Na direção I. VGF na direção I também, né? Então, aqui é tudo na I. Este é este termo aqui, né? Então, vetor nulo, vetor MVGF na direção I, mais IG vezes ômega F na direção K. Tá? Isso vai ser igual a RG, que é vetor nulo, produto vetorial com o impulso linear. Impulso linear, 2,5 na direção I. Então, este termo é zero. Este termo também é zero. A gente conclui que ômega F também é zero. Então, de fato, né, utilizando o princípio do impulso angular, quando o impulso é aplicado bem no centro de massa aqui desse objeto, ele não vai adquirir rotação, né? Conforme a experiência cotidiana de vocês. Ok? Agora, a gente vai pegar este impulso aqui linear e vai aplicar em uma das extremidades da barra. Agora eu tenho a mesma barra, mesmo centro de massa, o mesmo impulso e agora eu vou aplicar o impulso em outro local, ok? Ele vai ser aplicado aqui na extremidade inferior aqui da barra, né? Por que ele tem o mesmo impulso? Então, os dados do problema são os mesmos, tá? A barra ela começa com uma velocidade nula. Após a aplicação do impulso, ela vai adquirir uma velocidade de 5 metros por segundo. Da mesma maneira. Tá? Gente, aqui a velocidade final é do centro de massa, ok? Para os dois casos. Então, não mudou nada essa parte linear aqui. Na parte linear continua, né? O impulso linear vai ser igual a 2,5 na direção I, né, quilogramas, metros por segundo. Eu não mudei nada do exercício na parte linear. O que eu vou mudar é apenas eu vou aplicar o mesmo impulso, só que ele vai ser aplicado em uma extremidade da barra. Então, vamos ver como é que funciona isso aqui. Então, agora eu vou precisar da dimensão da barra, né? Vamos colocar a barra aí como tendo 30 centímetros no total. E
Então, essa distância aqui vai ser justamente 15 centímetros, 0,15 metros. Então, aplicando o princípio do impulso angular, a gente tem o seguinte: impulso angular é igual à variação do momento angular do objeto. Então, aqui eu tenho, novamente, né, RGPG. Vou colocar a origem do sistema de coordenadas no centro de massa, então RGPG vai ser nulo. Eu vou ter simplesmente aqui IG ômega F na direção K. Menos momento angular antes da aplicação do impulso. A gente já viu que é zero, né? Ele estava parado e não estava rotacionando. Isso vai ser igual ao impulso angular. Impulso angular em relação ao impulso linear é R vetor I. O I eu conheço. O I vale 2,5 na direção I. O R eu preciso calcular, né? Então, quem que seria o R aqui no meu desenho? Aqui? A origem do sistema de coordenadas está coincidindo com o centro de massa e o ponto de aplicação do impulso linear é este aqui, ó, essa extremidade inferior. Então, o meu R, neste caso, vai ser este aqui. Este é o R. Ok? Muito importante isso aqui. Então, o R aqui nessa expressão, ele indica o ponto de aplicação do impulso linear. Ok? Então, a gente pode escrever já podemos escrever quanto que vale esse produto vetorial aqui. Vamos escrever o produto vetorial. O R, em termos das coordenadas cartesianas, né, estou colocando o eixo x positivo para a direita e eixo y positivo para cima. Esse vai me dar menos 0,15 na direção J. É o R. Produto vetorial com o impulso que eu já calculei no item anterior. O impulso meu deu 2,5 na direção I. Isso aqui vai me dar J com I dá menos K, com o menos aqui vai dar mais. 2,5 vezes 0,15 vai me dar 0,375 na direção K. IG para uma barra vale M, comprimento da barra, L minúscula aqui ao quadrado, sobre 12, vezes ômega F. Isso tudo na direção K. Igual a 0,375 na direção K. Elimino o K dos dois lados, eu vou apagar o K dos dois lados aqui. E isolo o ômega F. Então, M é meio, L é 30 centímetros, posso substituir os valores. Vamos colocar aqui. Meio quilo vezes 30 centímetros ao quadrado sobre 12. Isso vezes ômega F. Isso é igual a 0,375. Então, portanto, o ômega F vai ser igual a 100 radianos por segundo. Então, um baita de um giro aí, né? Quando eu aplico esse mesmo impulso aqui na extremidade inferior aqui da barra.
Aqui eu obtive ômega-f igual a 100 radianos por segundo, então ele é positivo. Então a velocidade de rotação é no sentido anti-horário. Vamos ver se está correto, né? Se eu aplicar o impulso aqui na extremidade inferior da barra, né, na nossa experiência cotidiana, a barra irá girar realmente para o sentido anti-horário, e é o que está acontecendo mesmo. Ok? Pessoal, esse foi então uma aula introdutória sobre impulso, tá? Então, vamos rever aqui o que a gente fez, né? O impulso é a aplicação de uma força em um intervalo pequeno de tempo. Então, o único objetivo do impulso é modificar o momento linear do objeto, né? Então, o impulso linear aqui ele está relacionado com a segunda lei de Newton. A somatória das forças é igual à variação do momento linear em respeito ao tempo. Então, partindo da segunda lei de Newton, eu posso adquirir uma expressão, né, dependendo aqui da variação do momento linear apenas. Então, esta força está agindo num intervalo pequeno de tempo e este produto, esta integral f dt, ela vai me dar um impulso linear. Vai me dar a expressão para o impulso linear. O impulso linear possui a mesma unidade do momento linear. Se eu fizer o mesmo raciocínio utilizando a segunda lei de Newton escrita em termos do torque, eu tenho o conceito de impulso angular, que é o impulso que faz com que o momento angular do objeto se altere. Então, em todos os casos que eu analisei aqui, né, o exemplo que eu apliquei, o impulso na barra, né, tanto o impulso aplicado no centro de massa como o impulso aplicado na extremidade inferior da barra, eu não estava interessado no que ocorria durante a aplicação do impulso. Eu estou interessado na mudança do movimento, do estado de movimento desse objeto. Então, anteriormente o objeto estava parado, e aqui ele adquiriu uma velocidade linear para a direita. No segundo caso, ele também estava parado inicialmente e o objeto adquiriu uma velocidade para a direita, de acordo com o dado do problema, né? Aí, além disso, né, devido à localização do impulso que eu apliquei, eu estou aplicando impulso na extremidade agora, ele adquiriu uma velocidade angular. Ok? Então, no final das contas, o objeto vai realizar um movimento plano geral com velocidade linear do centro de massa de 5 metros por segundo e uma velocidade de rotação igual a 100 radianos por segundo. Ok? Então, pessoal, isso é muito importante. Todos esses conceitos introdutórios vão ser muito úteis para a gente estudar colisões. Colisões eu tenho mais conceitos que eu vou introduzir e os problemas vão ficar cada vez mais complicados. Se vocês pegarem o conceito inicial aqui de impulso linear e impulso angular, todo o resto vai ficar um pouco mais fácil de entender. Ok? Pessoal, muito obrigado, bons estudos e até a próxima.